alô, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Mariana Nascimento, eu sou muitas coisas e dentre elas uma pessoa que ama uma prosa poética. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso que me encontrou e eu encontrei ele. É Água Viva, de Clarice Lispector, que eu peguei essa cópia aqui na biblioteca por um acaso, não tinha ideia do que eu ia encontrar e foi um encontro muito feliz mesmo. Já tô até adiantando o que eu achei, né? E no meio da leitura eu acabei comprando também essa versão aqui, maravilhosa, da editora Rocco, que tem os manuscritos originais de quando ela estava escrevendo o livro. Então vou começar então por essa edição aqui de Água Viva, que eu peguei na biblioteca Nair Lacerda, que eu vou deixar aqui, ó, linkado nos cards o vídeo que eu fiz a visita a essa biblioteca. Então se você tem interesse de ver como foi essa visita, é só clicar aqui em cima. Eu escolhi o livro sim um pouco pela capa, não vou negar. Essa aqui é uma edição do Ciclo de Poemas, que eu achei coisa mais linda. Essa é de 73, ou 73 lançou o livro e essa edição é de 83. Vou corrigir aqui na edição, mas olha, tá, é claro, com marcas de uso, né, mas gente, tem bastante tempo, né, ainda mais um livro que hoje tá na biblioteca, né, já deve ter passado em muitas mãos. Eu acho até bem conservado, é um livro bem curtinho mesmo, mas o que ele tem de curtinho, não se engane que de profundidade e de sentimento nesse livro aqui é contrastante com o tamanho. As folhas bem grossinhas e olha a diagramação. Eu achei as letras super... Eu li nessa edição, na verdade, né? Achei bem confortável de ler, ó. Foi um prazer enorme. Aí no meio, quando eu tava já totalmente, né, domesticada por esse livro, Cachorrinha, de Clarice Lispector, já, né? Eu acho que eu meio que relembrei esse meu lado. Aí eu comprei essa edição aqui da editora Rocco, que, gente, você vê a foto na internet, mas você não tem muita noção, né? Que isso aqui, ó, é uma luva, né? É uma capa que tira aqui essa parte azul, ó. Na realidade, eu vou tirar ela. Ah, antes, deixa eu mostrar uma coisa. Peraí, deixa eu saber isso aqui. Aqui, quando ela é encaixada e ela aperta, ó, dá pra ver no fundo os manuscritos da Clarice, olha. Porque, na realidade, a capa e a contracapa desta edição, olha, é assim, gente, olha. Olha isso. Eu achei genial. Vou abrir assim, peraí, com muito cuidado. Assim, ó, pra vocês verem, ó. Ó. Essa é a primeira página do manuscrito do Água Viva, que depois foi chamar Água Viva, né? Que na realidade, antes de chamar Água Viva, era para se chamar Objeto Gritante, que tá até aqui, ó. Objeto Gritante. E tem aquele emborrachadinho que eu sempre falo aqui, que eu gosto muito, que é quando tem aquele revestimento touch assim. Maravilhoso, achei genial E essa é uma edição de colecionador, assim, e favoritei. Gente, eu sou muito criteriosa, eu repito muito isso aqui, pra eu favoritar um livro. Eu não tenho nem 10 livros favoritos, então eu realmente, pra eu favoritar, tem que ser algo, uma experiência que pra mim foi surreal e pra mim esse livro foi. Então fica mais, que eu vou contar um pouco mais sobre esse livro. Ah, deixa eu mostrar aqui a edição por dentro, né? E aqui, ó, primeira folha em preto, aí vem maravilhosa. Essa foto da Clarice bem jovencinha. Fiz esse penteado inspirado nessa fotinha, viu? Não sei se vocês perceberam. Se não perceberam, eu vou falar pra vocês perceberem. Então tá bom. E aqui, ó, começa já um roteiro. Nossa, que letra ruim, Clarice, assim. Parece letra de médico. É um pouco difícil, eu fiquei um pouco frustrada, porque você compra na maior alegria, né, pra pegar os manuscritos, e aí a letra dela é meio ruimzinha. Ah, eu já coloquei já o meu carimbinho, já, porque vou guardar com carinho enorme.
E nessa edição aqui tem vários textos de apoio, tem a carta do amigo dela que ela pede para ele ler o manuscrito, que é um acadêmico, falando o que ele acha, uma carta muito educada. Eu vou falar mais pra frente para vocês detalhes sobre essa carta. Mas começando aqui, ó, já tem um grifo já, que eu achei a primeira frase desse texto do Pedro Carpe Vasques, que ele fala sobre entre o objeto gritante e a água viva, né? O objeto gritante era o título anterior. A primeira frase, assim, que começa: consta que o cantor e compositor Cazuza leu Água Viva 111 vezes. Eu gosto muito das composições do Cazuza e quando eu comprei, né, e eu li isso aqui, eu já tava quase acabando a versão do pequeno. Esse é um livro, gente, que dá pra você sentar em umas 3 horas, então dá pra você terminar numa sentada. Mas eu juro que eu fui postergando pelo medo de acabar, porque eu tava realmente fruindo a coisa, assim, né? Eu realmente tive muito prazer com essa leitura. E aí continua aqui, né? Mas caso fossem apenas 11, já seria o suficiente para comprovar o poder de fascinação que a água viva pode suscitar no solo permeável e acolhedor de um espírito aberto. Então, assim, eu até pensei, gente, eu vou tentar bater o Cazuza, né? 111, será que eu consigo ler mais de 111 vezes? Porque com certeza é um livro que a cada releitura, a cada momento de vida, deve trazer um sentimento diferente. As coisas que me pegaram, que me emocionalmente eu senti, provavelmente serão outras nos próximos anos. E com certeza eu pretendo reler. Aí depois do livro Água Viva, tem umas páginas que tem uma gramatura diferente, uma impressão de muita qualidade, com alguns fragmentos do manuscrito da Água Viva, com a seleção que eles fizeram aqui, mas a impressão é muito boa mesmo, sabe? Dá pra ver pelo brilho da folha. É realmente uma edição incrível. Então, aí logo depois do livro tem O Conselho do Amigo, carta Clarice Lispector, José Américo Mota Peçanha. Esse amigo dela tem essa carta. Aí tem o texto, né, sobre as 2 versões de Água Viva, de Alexandre Severino. Clarice Lispector esconde um objeto gritante, nota sobre um projeto abandonado. E tem mais uns 3, 4 textos de apoio também, falando sobre as escolhas, sobre curiosidades biográficas. É muito interessante. Bem, vamos lá. Minha história com Clarice Lispector já começa desde a adolescência, né, com A Hora da Estrela, Paixão Segundo GH e Coração Selvagem, que, né, logo ali com 16, 17, 18 anos, eu já fiquei completamente apaixonada pelo estilo de escrita da autora. Há muitos anos eu não lia Clarice Lispector. Enfim, essa obra que é uma obra ensaística e ao mesmo tempo não é totalmente um ensaio, porque a gente tem ali o eu lírico, essa personagem que a Clarice constrói, que é uma artista que está falando sobre quadros e ela escreve para alguém. Esse interlocutor aparentemente é um homem, mas isso não é o foco da questão. Então não é só um ensaio, porque a gente tem esse imagético, essa construção ficcional de que ela tá ali, que ela tá numa casa e ela pinta e ela tá tentando escrever, né? Isso quem diz é a personagem que a Clarice Lispector coloca, né? Quando a gente remonta ali as cartas, né, e vê o que ela suprimiu nos manuscritos e com os textos de apoio também, eles trazem pra gente que, na verdade, a Clarice ali, tinha muito de Clarice ali, mas ela acabou escolhendo suprimir isso com um pouco de receio ali da opinião pública e também porque ela já era uma escritora consagrada e se desnudar assim dessa forma, falar sobre temas polêmicos como Deus, inclusive esse amigo dela fala na carta sobre isso, né? A forma com que ela se desnuda dos sentimentos dela dessa forma, ela meio com receio ali da carreira dela, então ela cria ali essa escritora e coloca ali, né, e a gente não sabe mais até que ponto o que é Clarice e o que é essa personagem aí sem nome, essa pintora, né. O fato é que é muito admirável a coragem da Clarice em publicar uma coisa dessa, sabe, é muito diferente. E ela já tendo ali o ganha-pão dela, né, com isso, publicar Gente, assim, não tem pé nem cabeça, basicamente. É um livro para ser sentido, não é um livro para ser entendido. Como Clarice mesmo diz, né, viver ultrapassa qualquer entendimento.
sentimento. Como que é a citação mesmo? Que é essa frase? Eu acho que até desse livro, eu não quero que a passiva tivesse sentido, viver ultrapassa qualquer entendimento, né? Isso é uma máxima que acho que até outro livro que ela fala sobre isso. Inclusive aqui no Água Viva ela vai trazer várias vezes sobre como é óbvio, chato e deve ser desmotivadora a pessoa que tem uma vida que tudo tem que fazer sentido, né? Então, eu acho muito, muito corajosa, assim. Claro que, né, vamos lá, recorte de classe, né, Clarice tinha uma vida financeira ali, né, bem boa, ela casou, né, era casada com um cara que tinha um financeiro muito bom também, então, óbvio que isso tudo facilita com que ela pudesse se jogar ali, né, em uma literatura, não é mais agressiva, mas uma literatura mais inovadora ali, né, e a possibilidade de talvez ser criticada ou rechaçada pelos críticos e tudo mais. Bem, quando você começa a leitura aqui de Água Viva, você percebe que é isso, é um livro de sentimento. Ela vomita as palavras e os sentimentos e a coisa não segue uma linearidade. Aliás, segue um pouco, talvez às vezes ela vai voltando nos dias, né? Ela acorda manhã, tarde, noite, você vai percebendo os dias dessa pessoa. Tem alguma linearidade, mas os pensamentos não. Então ela tá ali no dia, ela tem uma reflexão, porque ela foi fazer um chá. Não aconteceu exatamente essa situação, mas ela volta ali e vomita as sensações e as reflexões e metáforas, depois no outro dia aí é pedrada atrás de pedrada. É literalmente isso, viver ultrapassa qualquer entendimento. Eu tenho a impressão que eu não li esse livro, eu senti. E parece algo muito figurado dizer, né? Parece que é até meio viajado. Gente, longe de mim, eu não sou jovem mística. Nem nada, eu gosto muito de pé no chão, gosto muito de literatura não ficcional, eu não sou uma pessoa que eu dificilmente tenho essas experiências assim, não é algo, não sou uma pessoa esotérica nesse sentido, sabe, mas eu realmente senti esse livro. Quando eu cheguei no fim desse livro, as últimas frases, pensando que Cazuza tinha lido mais de 111 vezes esse livro, e ela traz umas reflexões sobre a morte. Eu não sei se eu vou ler isso aqui, não é spoiler, porque nada substitui a experiência de ler esse livro. Mas acho que eu vou ler no final, assim. Eu chorava, gente, eu quase não choro em livros, mas eu chorava de pensar que é uma angústia universal humana, né? O medo da morte, a inconformação, né? A gente ficar inconformado de que a vida é finita, e isso é muito absurdo. Eu pensei isso várias vezes na minha vida. Como que a gente sabe disso, que a vida é finita, sabe? E todo mundo age tudo bem, a gente vive, sabe, quase que esquecendo que isso aqui tem um fim pra todo mundo e não há nenhuma exceção. É muito cruel. E ela falando sobre isso me tocou de um jeito, assim, ela fala muito sobre os animais, sobre a natureza, então tem um momento que ela fala assim, tinha um fulano, ela, que tratava gato, tratava os pets como se fossem gente. Eu quero me animalizar. Não são os animais que são tratados como humanos. Eu quero ser tratada como bicho, eu quero me animalizar. E o que ela quer dizer com esse animalizar? Depois ela traz, né, que o animal, ele não tem a consciência que o humano tem, e isso é um grande fardo que a gente leva, da gente saber da finitude da vida. A gente sabe que a vida vai acabar, a gente sabe que essa aventura tem fim, a gente sabe de inúmeras coisas que é um castigo muito grande. Então eu tenho inveja, ela diz dessa forma, eu tenho inveja desses animais que não sabem, que vivem todos os dias como se fosse sem saber dos males da existência. Tudo isso colocado assim de uma forma visceral, numa bola de neve de sentimentos que vai ali e volta, vai e volta. É um texto pulsante. Eu tô totalmente metafórica, assim, né? Mas você sente esse pulsar entre ida e volta, entre inconformidade, emoção, alegria, paixão em viver, tristeza. É tanto sentimento ali envolvido
Que escrita, gente, que escrita, assim, eu vou ficar até repetitiva. O que eu ia falar sobre o It, né? Em vários momentos ela faz esse distanciamento e aí ela coloca muito falando sobre o It. Esse It, às vezes, quer dizer o nosso subconsciente, que é nós, sem quem nós somos, longe de nós mesmos, ou também pode ser o it, a pessoa, a coisa, que é o it, né, o pronome do inglês, e ela traz isso aqui, mas ela fala muitas vezes esse it, e nos manuscritos que ela apresenta aqui, tem alguns momentos que ela não colocaria it, ela tava colocando como subconsciente, outra palavra ela risca depois e coloca it, e aí que eu fui entender melhor o que ela quer dizer com esse it. Fora isso, ela também traz outros conceitos de outras línguas, ela traz do francês também, então assim, um livro muito rico assim, né, que ela traz a forma de ver o mundo com outras línguas, e isso é muito notável para quem fala mais de um idioma, que é o caso da Clarice, né? Então ela traz algumas formas do português de ver o mundo e como que se encaixa com o que ela tá se sentindo, ou do inglês, que ela traz o it, do francês eu não lembro o que era. Gente, eu relembrei que eu gosto muito de prosa poética, vou explicar a diferença para vocês. Prosa é o texto que é escrito assim, ó, em parágrafos, né, o texto que a gente conhece, né, e o texto em poesia é o texto escrito em versos. A poesia poética, ou o texto poético, é aquele texto que tem linguagem poética, ou seja, muitas metáforas, o lirismo e tudo mais, escrito em versos. E a prosa poética é as características da linguagem poética no texto em prosa. E me agrada muito mais do que versos, até meio triste falar isso assim, eu não gostaria, eu acho que eu tenho uma falta de intimidade com os versos assim. Alguns eu gosto muito, gostei muito de Augusto dos Anjos na minha adolescência, hoje em dia flerto com Carlos Drummond. Eu tenho aqui a Ana Sui, que eu gostei de alguns poemas, outros nem tanto, mas não é algo muito presente, eu não sou a pessoa, quem sabe, né, um dia. Eu acho que muitas das coisas que a gente não gosta é por falta de compreensão e conhecimento, eu acho que esse é um dos casos. Falta de intimidade, eu não tenho muita intimidade com o texto poético, mas a prosa poética é outra coisa, assim, eu me sinto mais abraçada, parece que eu tô num universo que eu entendo mais, assim, e foi o que eu senti com Água Viva, e há muito tempo eu não lia um texto que me abraçava tanto. Enfim, vou finalizar aqui, porque senão vai ficar gigante esse vídeo, vou finalizar com um trecho que me deu um aperto no coração enorme. E se você já leu, ou se você não leu também, fica tranquilo, não é spoiler, não tem spoiler nesse livro, porque aqui você não vai ter começo, meio e fim, história nem nada. É um compilado de reflexões, de sentimentos, de uma forma incrível, muito inteligente, muito sensível. Então vamos lá. Gente, é capaz até de eu chorar aqui, porque o que me tocou aqui, porque assim, é muito individual, né, o que vai te tocar, o que você vai ficar emocionada ou não. O que me tocou aqui é pensar, ela fala um pouco sobre o medo que ela tem da morte, e ela fala, não vou morrer não, viu Deus? São coisas que já passaram pela minha cabeça, gente, eu não quero morrer não, quem perguntou se eu quero morrer? Não quero. E ela já não tá mais aqui. Cazuza também, que leu 111 vezes, e às vezes até compartilhou esse sentimento comigo, também não está mais aqui. Isso deixou meu coração muito apertado, gente. Enfim, vou ler pra vocês. Fica mais. Escuta esse trechinho se você ficou até aqui, que juro que vai valer a pena. É muito bonito. Se você gosta de texto, de prosa poética, fica mais. Escuta isso aqui. Eu é que estou escutando o assovio no escuro. Eu que sou doente da condição humana. Eu me revolto, não quero mais ser gente. Quem tem misericórdia de nós que sabemos sobre a vida e a morte, quando um animal que eu profundamente invejo é inconsciente de sua condição? Quem tem piedade de nós? Somos uns abandonados? Uns entregues ao desespero? Não. Tem que haver um consolo possível, juro, tem que haver. Eu não tenho coragem de dizer a verdade que nós sabemos. Há palavras proibidas. Mas eu denuncio nossa fraqueza, denuncio o horror alucinante de morrer.
e respondo a toda essa infâmia com exatamente isso que vai ficar escrito. E respondo a toda essa infâmia com alegria. A puríssima e levíssima alegria, a minha única salvação é a alegria. Uma alegria atonal dentro do it essencial. Não faz sentido? Pois tem que fazer, porque é cruel demais saber que a vida é única e que não temos como garantia senão a fé em trevas. Porque é cruel demais, então respondo com a pureza de uma alegria indomável. Recuso-me a ficar triste. Sejamos alegres. Quem não tiver medo de ficar alegre e experimentar uma só vez sequer a alegria doida e profunda terá o melhor de nossa verdade. Eu estou, apesar de tudo, apesar de tudo, eu estou sendo alegre nesse instante já que passa se eu não fixá-lo com palavras. Estou sendo alegre nesse momento, instante, porque me recuso a ser vencida. Então eu amo. Como resposta. Amor impessoal, amor it, alegria, mesmo o amor que não dá certo, mesmo o amor que termina. E a minha própria morte e a dos que amamos tem que ser alegre também. Não sei ainda como, mas tem que ser. Viver é isso, é a alegria do it. E conformar-me não como vencida, mas num alegre com brio. Aliás, não quero morrer. Recuso-me contra Deus. Vamos não morrer como desafio? Não vou morrer, ouviu, Deus? Não tenho coragem, ouviu? Ai, gente, isso é muito bonito. Não me mate, ouviu? Porque é uma infâmia nascer para morrer, não se sabe quando nem onde. Vou ficar muito alegre, ouviu? Como resposta, como insulto. Uma coisa eu garanto, nós não somos culpados. E preciso entender enquanto estou viva, ouviu? Porque depois será tarde demais. Não chorei, porque a câmera tá ligada e eu fiquei inibida, mas eu acho que toda vez que eu escuto esse trecho, gente, e é muito difícil eu ter uma reação assim, sabe? Não sou uma pessoa super ultra chorona, assim, não com livros. Enfim, é muito, muito lindo, né? Maravilhoso. Enfim, né? Então eu vou ficar falando a mesma coisa, eu vou finalizar com esse trecho aí. Eu espero que se você tá vendo esse vídeo para decidir se vai ler ou não, que seja um empurrãozinho. E para você que leu, me conta se você concorda com a impressão que eu tive, se você discorda. Vai ser um prazer te ouvir. E vou lançar um desafio aqui. Se você chegou até o fim e ouviu aqui até o trechinho que eu li, comenta aqui embaixo. Comenta aqui #lágrima, que eu vou saber que você ficou até o fim. Principalmente que você também, se você leu, você também chorou. Comenta aqui como foi sua experiência e #lágrima, tá bom? Obrigadão, até a próxima.